Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre Jon Kabat-Zinn, que nasceu em 1944, é vivo ainda, e o Steven Pinker, também vivo, nasceu em 1954. O Jon Kabat-Zinn defende que não somos apenas os nossos pensamentos, enquanto o Steven Pinker diz que tememos que a biologia menospreze o que temos de mais sagrado. Então vamos conhecer um pouquinho melhor da teoria de cada um desses pensadores, tanto da psicologia quanto da filosofia, quanto importantes para a cultura contemporânea. Então qual que é o contexto em que desenvolveu sua teoria o Jon Kabat-Zinn? A abordagem dele é a meditação de atenção plena, a famosa mindfulness, né? Ou mindfulness. Antes, em 500 a.C., Siddhartha Gautama, o Buda, define a atenção plena como o sétimo passo entre os 8 que compõem o nobre caminho óctuplo para acabar com o sofrimento cuja raiz é o desejo, é a vontade, essa vontade cega que rege o ser humano. Nos anos 60, o monge budista vietnamita o Thich Nhat Hanh populariza a meditação de atenção plena nos Estados Unidos. Depois, em 1990, Zindel Segal, Mark Williams e John T. Tisdale desenvolvem a terapia cognitiva baseada em atenção plena, em mindfulness, para o tratamento da depressão, inspirados na abordagem de Kabat-Zinn, que é o pensador que nós estamos abordando. Em 1993, a terapia comportamental dialética faz uso da atenção plena dissociada da meditação para casos de distúrbios que impedem o indivíduo de alcançar o estado mental necessário. Então, após a Segunda Guerra Mundial, aumentou de forma crescente o interesse por filosofias orientais, por terapias orientais, em toda a Europa e também nos Estados Unidos, com a subsequente inclusão de ideias como meditação no contexto da cultura dominante ocidental. Os benefícios medicinais da meditação atraíram a atenção do psicólogo e biólogo americano Jon Kabat-Zinn, autor de uma abordagem pioneira conhecida como redução de estresse, baseada na atenção plena, MBSR em inglês, o Mindfulness, que incorporava a meditação à prática da terapia cognitiva. Muita gente, ou muitos teóricos da psicologia, de livros de autoajuda hoje, já incorporaram o conceito de mindfulness, né? Então, a meditação budista estimula a prática da atenção plena há mais de 2000 anos, mas seus benefícios à saúde física e mental só foram clinicamente testados e comprovados no início da década de 90. Então, como é que se pratica a atenção plena? A atenção plena é uma ideia central no trabalho do Kabat-Zinn. Nesse tipo de meditação, o objetivo é observar os pensamentos e os processos mentais, bem como os físicos e corporais, de maneira distante, descentralizada e sem julgamentos. Ficar dentro do próprio corpo e ver o que ocorre na mente. Aprendendo a não rejeitar nem correr atrás das coisas, mas apenas deixá-las existir e seguir o seu caminho. Na meditação de atenção plena, aprendemos a observar com calma os processos de pensamento, sem nos identificarmos com eles e a perceber que a mente tem vida própria. A ideia de fracasso, por exemplo, é vista na mente apenas como um acontecimento, e não como algo que leva à conclusão eu sou um fracassado. Então, a ideia de fracasso aí é apenas um acontecimento, é algo passageiro que passa pela nossa mente, não é um estado perene, não faz parte do nosso ser, ela é transitória. Então eu não sou um fracassado, o fracasso às vezes encontra comigo ao longo da minha existência. Com prática podemos aprender a ver a mente e o corpo como uma totalidade, um todo. Segundo Kabat-Zinn, somos mais que apenas um corpo e os pensamentos que perpassam a nossa mente. Então não somos apenas o nosso corpo, mas não também apenas o nosso pensamento. Nós somos muito mais do que isso. Estamos muito mais além. Outros pensadores relacionados é o Jon Kabat-Zinn, é o Joseph Wolpe, o Fritz Perls, o Erich Fromm, o Aaron Beck, o Neil Miller e o John Tisdale. Agora vamos falar um pouquinho do
Steven Pinker, né? Tememos que a biologia menospreze o que temos de mais sagrado. E o que nós temos de mais sagrado? O contexto da abordagem dele é da psicologia evolutiva. Antes, em 1859, o biólogo Charles Darwin disse que a emoção, a percepção e a cognição são adaptações evolucionárias, evolutivas. Nos anos 60, o Noam Chomsky afirma que nossa capacidade de linguagem é uma habilidade inata. Nós já nascemos com a capacidade de nos comunicar através da linguagem. Ela já é uma estrutura que nós herdamos, já é algo meio que genético. Em 1969, o John Bowlby defende que a ligação entre recém-nascidos e suas mães é geneticamente programada, fruto de um processo evolutivo também. Em 1976, em O Gene Egoísta, o biólogo inglês Richard Dawkins, best-seller mundial, afirma que as tendências comportamentais evoluem pela interação com os outros ao longo do tempo. Então, nós não somos totalmente programados no sentido de estáticos. Isso vai evoluindo com o tempo, através até inclusive da questão cultural. A cultura vai de alguma forma influenciando o biológico, e esses genes vão sendo transferidos, transportados, transmitidos de uma geração para outra. Depois, em 2000, em A Mente Seletiva, o psicólogo evolutivo americano Geoffrey Miller afirma que a inteligência humana é determinada pela seleção sexual. Então, a discussão sobre quais aspectos do nosso comportamento são inatos, ou seja, que nós nascemos com eles, são congênitos, e quais podem ser atribuídos à ação do ambiente, ocorre há milhares de anos. E mais especificamente desde o advento da ciência moderna, e do desenvolvimento da biologia e da teoria evolutiva. Alguns psicólogos cognitivos afirmaram que não apenas herdamos certas características psicológicas de forma genética, mas que elas estão também sujeitas à mesma seleção natural que as nossas características físicas. Eles nos recordam que a mente é um produto do cérebro e que o cérebro é determinado pela genética. Este novo campo da psicologia evolutiva encontrou forte oposição, mas um de seus maiores defensores é o psicólogo canadense Steven Pinker, que identificou 4 temores subjacentes à relutância em aceitar a psicologia evolutiva, a despeito de suas evidências empíricas. O primeiro deles relaciona-se à desigualdade. Se a mente é uma tábula rasa quando nascemos, significa que nascemos todos iguais. Mas se herdamos traços mentais dos nossos predecessores, da nossa origem, da nossa árvore genealógica, da nossa origem hereditária, algumas pessoas têm uma vantagem natural. Então, esse é o que ele defende. O segundo temor é que, se certas imperfeições são inatas, nós herdamos geneticamente, elas não podem ser modificadas. E reformas sociais visando ajudar os desfavorecidos são totalmente inúteis. Aí é algo bastante polêmico, né? Essa fala do Steven Pinker, porque influi aí no nosso assistencialismo em relação às pessoas com deficiência, às portadoras de necessidades especiais, as pessoas deficientes. Né? O terceiro medo diz respeito ao fato de podermos abdicar da responsabilidade por nossas más condutas, justificando-as com base na constituição genética, se o comportamento for determinado pelos genes. O último temor, segundo Pinker, é o principal. Se aceitarmos que somos moldados pela psicologia evolucionária, nossos sentimentos mais nobres, percepções, motivações e emoções serão reduzidos a meros processos da nossa evolução genética. Não tem nada a ver com o espiritual, não tem nada a ver com algo além do mundo biológico. E nada nos distinguiria dos animais a não ser a nossa própria evolução. E a biologia menosprezará o que temos de mais sagrado. Então a tábula rasa prometia tornar o racismo, o sexismo e o preconceito de classe factualmente impossíveis, segundo Steven Pinker. Né? Então, outros pensadores ligados aí às mesmas ideias que Steven Pinker, né, que foram influenciados por ele, é o Francis Galton, né, Konrad Lorenz, o John Bowlby e o Noam Chomsky. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também o seu comentário e sugestões de temas e assuntos para ser abordados em vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima. Juntos e Shalom Now.